Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou engenheiro civil e sócio proprietário da Project Gás. Vou apresentar para vocês hoje um vídeo sobre laudo técnico de gás. Esse mesmo laudo é exigido pelo Corpo de Bombeiro na renovação do AVCB em edificações ou estabelecimento que faz o uso de gás combustível. Este vídeo que eu vou apresentar tem a intenção de orientar você, contratante, a observar 6 questões importantes nesse tipo de serviço. Então vamos ver agora esse vídeo aí. Então vamos para a primeira questão, que é a definição de laudo técnico e de estanqueidade de gás. É um documento que deve ser emitido e assinado por profissional graduado que ateste que as instalações do sistema de gás está conforme as normas e legislação e assim de acordo para que utilize gás. O ensaio de estanqueidade da rede é obrigatório para que se tenha as devidas conclusões. Então vamos para a segunda questão. Qual é o profissional habilitado a emitir este tipo de documento? É o arquiteto, o engenheiro civil ou o engenheiro mecânico, mas eles precisam estar habilitados nos devidos conselhos regionais, que é o CAL ou o CREA. Então, qual é a norma e legislação responsável técnico deve seguir? A terceira questão. Tá? Norma da BNT é 15526, a redistribuição interna de gás, a 13523, que fala sobre central de gás, a 13103, que fala sobre requisito para instalação de aparelho a gás, a instrução técnica 28 sobre gás liquefeito de petróleo e a instrução técnica 29 sobre gás natural. Quarta questão, como a empresa ou profissional deveria proceder com o laudo do sistema de gás? A Project Gás entende que é indispensável a visita do engenheiro ou arquiteto no local. Ele deve avaliar, vistoriar e orientar a equipe quanto ao procedimento de ensaio de estanqueidade. É necessário que esse profissional também oriente o contratante sobre o sistema de prevenção de incêndio, com fechamento de válvulas e outras manobras que podem ajudar em caso de acidente. Quinta questão, o que deve ser motivo de inspeção? Primeiro, material utilizado na rede. A gente aqui divide em alguns grupos, tá? Tubos e conexões, válvulas de manuais e válvulas automáticas, como válvulas solenoides, reguladores e dispositivos de segurança, flexível e meio de interligação, como mangueiras, e também medidores de gás. Esses equipamentos, materiais e dispositivos utilizados na rede de distribuição devem ser investigados se os mesmos estão indicados nas normas que falam sobre o assunto. Se não estiver em norma, verificar com o fornecedor dos materiais se os mesmos possuem as características adequadas para operar em rede de gás. Quando não possível comprovar essas características dos materiais utilizados na rede, você deve exigir do construtor um atestado garantindo o uso para fins. Segundo motivo de inspeção, construção e montagem. Devemos observar o seguinte, se a rede foi construída aparente, se ela foi construída embutida, o tipo de acoplamento soldado ou roscável, as proteções contra impacto na rede, a sua pintura e também a suportação da rede. Nestes itens, a gente deve observar o seguinte, se a rede embutida ou aparente atende às exigências da BNT, quanto à construção, se o tipo de acoplamento soldado ou roscado também atende às exigências da BNT quanto ao local, e se a proteção da rede quanto a possível impacto foi feita de maneira correta, a pintura da rede, se ela está sinalizada e protegida contra as intempéries do tempo, e o suporte da rede, que tem o papel de impedir que a rede sofra esforço desnecessário. Terceiro motivo de inspeção, central de GLP e abrigos de regulagem e medição. Nas centrais de GLP, deve ser verificado o afastamento de pontos de riscos que apresentados na BNT, o material utilizado na construção do abrigo e as proteções contra incêndio da edificação que deve atender o local da central. Nos abrigos de medição e regulagem, atentar quanto à ventilação exigida, o material utilizado e se acesso aos abrigos estão desimpedidos para que se façam intervenções de emergência. Quarto motivo de inspeção da rede, verificar o estado e a conservação da rede e os desgastes das peças. Primeiro, verificar a validade dos reguladores que não têm dispositivo de segurança, verificar o desgaste dos flexíveis metálicos e a sua validade quando houver.
verificar possíveis pontos de oxidação e, quando necessário, realizar essas manutenções preventivas. Ponto de avarias ou amassamento da rede, suporte danificados ou solto e conservação de pintura. Tudo necessário na inspeção da rede. A sexta questão que se refere ao ensaio de estanqueidade e como proceder. Após a inspeção, o engenheiro ou arquiteto deve indicar para o local qual tipo de teste de estanqueidade é necessário. Ou seja, redes que forem aprovadas em todos os itens inspecionados devem sofrer ensaios menos rigorosos. Já redes que apresentarem dúvidas quanto à passagem e material utilizado, é comum que o profissional, para testá-la, exige ensaios de estanqueidade com maiores exigências, inclusive com a inserção de gás inerte como ar e nitrogênio. E para conferir dessa estanqueidade, o profissional deve utilizar um manômetro de pressão na rede e acompanhar os valores que são apontados no visor para avaliar se a rede está apta ao uso do gás. Agora, para terminar, eu faço minhas considerações finais, tá? Eu quero salientar para você, contratante, que a execução desse laudo, sem nenhum critério na avaliação do sistema de gás combustível, pode deixar de encontrar defeitos ou falhas que, premeditadas, poderiam evitar danos a edificações ou até pessoas. Sendo assim, consta em Código Civil que o administrador local, como profissional responsável pelo serviço, responde criminalmente pela imperícia do contratado em caso de acidente. Espero que gostaram do vídeo e um muito obrigado pela atenção.